Fala, meus amigos! Hoje à noite no estádio do Morumbi, pela primeira vez, o Roger Machado vai poder escalar o time do jeito que ele gostaria de escalar. Vamos começar do começo. Pela primeira vez, o Roger Machado, desde quando ele chegou, ele vai poder colocar o time do jeito que ele imaginou, olhando de fora, que o São Paulo poderia jogar. Até agora, ele tentou seguir um padrão que já estava estabelecido pelo Crespo. O São Paulo, mesmo no padrão do Crespo, ele estava ainda se encaixando, até porque, vamos concordar, o que o Crespo fez até o momento no São Paulo foi algo muito bom. Claro, você tem uma sequência de 5, 6, 7, 8 jogos, por exemplo, em qualquer clube de invencibilidade, isso é algo para ser celebrado, é diferenciado. É só você observar aí no Campeonato Brasileiro quem é o time que tem uma invencibilidade de 9 jogos, não perdendo, mas empatando, ganhando alguns jogos. Então é algo realmente atípico, não é comum. E daí o Roger chegou no momento no São Paulo em que a sua campanha a gente pode dizer que ela é mediana. Ganhou 2 jogos, perdeu 2 jogos, empatou um outro, quer dizer, está na média. Nada de mais, nada de menos. Mesmo que muitos não gostaram da vinda do Roger, a verdade é que nesse momento ele é mais do mesmo, é parecido com os outros técnicos do Campeonato Brasileiro, parecido com as campanhas quando ele dirigiu qualquer outro clube. Ele tem uma perspectiva, e a diretoria do São Paulo também tem, de que no São Paulo ele pode fazer o que ele ainda não fez em nenhum outro clube. Digamos que o Roger não teve ainda a oportunidade que no São Paulo ele vai ter. Já é diferenciado o cenário que ele encontrou quando chegou no São Paulo. Ele chegou no São Paulo, tinha um técnico que era bem quisto pelos jogadores, bem quisto pela torcida, mas que a diretoria demonstrou alguma animosidade com relação à postura, à fala dele e até mesmo a postura no que diz respeito aos jogadores. Aqueles 3 dias de folga não pegou bem, quando a gente sabe que isso na verdade é só um pretexto para mandar embora, bem como um conjunto de coisas. Isso só demonstra o fato de que a diretoria do São Paulo não estava satisfeita, feliz com o Crespo no São Paulo. Daí trouxe o Roger Machado, algo que não tinha acontecido ainda no São Paulo, nunca tinha acontecido isso no São Paulo ainda, de chegar um técnico com com um feedback tão negativo. Tá aí o Roger Machado. Até o momento uma campanha mediana, mas hoje no São Paulo ele pretende entrar com um time que ele imaginou que pudesse trazer resultados. Então hoje, no estádio do Morumbi, uma torcida aí que não vai lotar estádio, acredito que deve chegar aí no máximo, sendo muito otimista, 40 mil, sendo bem otimista. É um sábado, 18h30, é um horário razoável, não é bom e nem ruim também, é um horário em cima do muro. Então, sendo bem otimista. Agora, sendo pessimista, 20 mil. Então, tá aí um público mediano, 25, 30 mil. Mediano, 40 mil aí seria excelente. Dado o cenário do São Paulo, precisa empurrar. E hoje o Roger, ele precisa disso. Ele precisa, por mais que a torcida ela não está satisfeita com esse técnico no São Paulo, a torcida não tem que pensar no técnico, tem que pensar no conjunto como um todo. Daí vai para o estádio e incentiva o tanto que precisar, que tiver que incentivar. O Roger, ele já demonstrou nos últimos jogos o que ele pretende para o São Paulo. E a gente viu que as mexidas dele é uma mexida muito corajosa, vamos chamar de coragem, né? Porque ele mexeu em 2 jogadores que ninguém mexeria no São Paulo. E não são jogadores questionáveis até o momento. O Marcos Antônio e o lateral direito aí, o Lucas Ramon, Danielzinho, por exemplo. E aí, o que ele vai fazer? Claro que ele vai respeitar o que todo mundo pensa com relação a esses jogadores, mas ele vai ter que colocar a sua personalidade. E é nessa hora que ele pretende entrar com o Ferreirinha, que não era tão utilizado, não só pelo Crespo, mas em todo lugar que o Ferreirinha esteve, até por motivo de suas contusões. Visto que ele está, nesse momento, bem para jogar fisicamente, no São Paulo só quem não pode jogar hoje é o Lucas. Só o Lucas Moura não pode jogar. Então, já que ele tem um time completo, podemos dizer assim, ele vai entrar com o que ele tem na sua cabeça. E daí ele pretende entrar com 2 pontas. Chegou aí o lateral direito, o Arthur, e ele sabe que tem aí um ponta direita que é o Arthur e um ponta esquerda que é o Ferreirinha. Ele vai entrar com aquilo que ele tem na sua mente. Ele sabe que os 2 pontas, eles são dribladores. Fica ciscando ali, então ele tem isso na mente. Ele quer melhorar esses 2 jogadores, principalmente o Ferreirinha, obviamente, porque o Arthur, ele já demonstrou
que ele é mais impactante do que o Ferreirinha, que fica muitas vezes ali ciscando e não acontece nada. E no São Paulo ele fez e faz do mesmo jeito. Então o Roger quer potencializar isso no time e nos jogadores. Será que vai dar certo? Coloca aqui nos comentários. O que você acha? Acha que ainda dá para insistir com esse ponta esquerda aí, que é o Ferreirinha? Ele já teve alguns lapsos, mas lapsos. Até agora ele não conseguiu de maneira efetiva mostrar para que veio para o São Paulo. Será que agora o Roger Machado vai conseguir explorar o que o Ferreirinha tem de melhor? Atacante tem que fazer gols. E no São Paulo ele faz pouquíssimos gols. Algo positivo no São Paulo. O São Paulo hoje ele está com uma zaga muito consistente. Independente se foi o Crespo e se é o Roger Machado, ou os dois, isso é algo primoroso, tem que ser exaltado. E olha que a zaga do São Paulo, ela cometeu alguns vacilos individuais. O Sabino, que agora o pessoal está criticando o Sabino, mas até pouco tempo ele era uns 5 jogos aí o mais importante do São Paulo. Mas quando o Memphis deu aquele drible dele lá naquele jogo contra o Corinthians, ele foi terrível. Quer dizer, a gente precisa entrar num consenso. O jogador falha mesmo, a gente precisa entender a regularidade desses jogadores. E no caso do time do São Paulo, ele precisa realmente de incentivo. Não adianta ficar questionando demais, reclamando demais. O time que tem é esse daí. E se tiver que brigar por algo, ser campeão, 1 ao 4º lugar, do 7º ao 12º lugar, o time é esse daí. Pior do que isso, ninguém pode imaginar. Pior do que isso, aí é impensável, na verdade. Seria algo muito atípico. Então o São Paulo tem que ir jogo a jogo e demonstrando o Roger Machado o que ele espera, o que ele quer desse time. E agora, pela primeira vez, então esse jogo de hoje ele é determinante para o Roger e para a torcida entender o que o Roger pretende fazer com o São Paulo e, de repente, até onde ele pode chegar com o São Paulo. Ele teve aí esses dias para treinar, aí jogou com o Internacional e voltou aos treinos. Quer dizer, aí sim dá para a gente perceber se vai ou não engrenar. E o Cruzeiro, diferente do Internacional, ele tem uma margem para melhora. E o São Paulo enfrentou o Internacional, que é um time muito mais limitado que o São Paulo e muito mais limitado que o Cruzeiro. Então o São Paulo vai encontrar um time em franco crescimento. Tem muito para mostrar e claro que vai querer mostrar contra o Sim Paulo. E aí, coloca aqui nos comentários o que esperar desse jogo. Eu vou colocar aqui a minha opinião. Eu acredito que esse jogo o São Paulo vence por 2-1. São Paulo 2, Cruzeiro 1. Coloca aqui nos comentários a sua opinião. E aí, é um jogo dificílimo? Um jogo mais ou menos? Ou um jogo tranquilo para o São Paulo vencer? Coloca aqui nos comentários. Eu acredito que 2-1. Coloca aqui o que você espera desse jogo. Eu já peço para você curtir esse vídeo, inscreva-se no nosso canal para que ele continue crescendo e, acima de tudo, você conseguindo ser uma voz, colocando aí as suas opiniões, os seus comentários nos vídeos que diariamente a gente tem colocado aqui no nosso canal. Um abraço e até mais!